Olá, amigos e amigas do Nota Terapia, estamos aqui para mais um podcast, para mais um filme. Dessa vez vamos falar do filme Pieces of a Woman, um filme de 2020 dirigido por Cornel Mundruczó. O filme conta a história de um casal que opta por ter um parto natural feito na casa deles e aí eles precisam lidar com as consequências, uma consequência trágica que esse parto causa na vida deste casal. E aí o filme é um filme muito forte, um dos filmes mais fortes que a gente viu nos últimos tempos, e esse é o podcast de hoje, sobre Pieces of a Woman. Luísa, o que você achou do Pieces of a Woman? Realmente esse filme ele é muito forte, ele aborda uma temática que é muito importante e de várias maneiras muito pouco abordada, que é o luto de pais que recém se transformaram em pais, né? A gente tem a história desse casal que está animado com a chegada da filha e durante o parto domiciliar eles acabam aí se vendo numa situação muito dramática em que a criança vem a falecer. E os desdobramentos disso são muito intensos para eles dois, mas o filme foca principalmente em como esse acontecimento atravessa a vida dessa mãe que perde a neném assim que ela pare. Tem uma dimensão do filme que eu gosto muito, que é a discussão a respeito da culpabilidade em uma situação dramática como essa. De quem é a culpa quando acontece uma tragédia, como no caso desse filme, né? Então a gente tem aí, começa a ter uma série de disputas entre as pessoas da família dela e da sociedade como um todo para atribuir a culpa da morte dessa criança a alguém, e no caso é a parteira que vai fazer o parto domiciliar dela, né? Eu acho que essa dimensão do filme ela é muito interessante porque é a mais complexa de todas no filme, né? A gente tem uma camada que é a evidente dor profunda desse casal que tem que passar por esse luto, e essa outra dimensão da culpabilização ela é um pouco mais complicada de se levar adiante, né? Eu acho que eu fico até um pouco cuidadoso para falar desse filme, porque eu vejo que essa questão da maternidade e da paternidade atravessa muito diferente as pessoas e tem também um fundo social muito forte, né? Em que para a mulher tem tanto um papel de expectativa em torno da sociedade com o lugar da maternidade, quanto posteriormente da culpabilização, que sempre recai também sobre a mulher, como se o homem não tivesse tanto espaço, tanto para sentir luto quanto para sentir a culpa, para ser culpado por tudo que dá errado, né? Então eu prefiro pensar o filme a partir da parte cinematográfica dele, que você tem esse primeiro bloco, essa espécie de prefácio ou prólogo, que ele dura quase 40 minutos e que é quase feito num take único, só sobre o momento do parto. E é uma das coisas mais lindas do cinema que a gente pode ver e é muito forte porque a gente acompanha cada pequeno processo do momento desse parto, né? Desde a primeira contração da mãe até a dificuldade de encontrar a parteira, até a chegada da parteira, e todo o processo que faz com que a gente se conecte de uma maneira muito particular com esse parto, com o nascimento desse bebê. Muito mais do que como se fosse uma história que está no ar, com os pequenos detalhes que vão se construindo justamente pelo acaso, né? Porque no fundo eu acho que o filme está dizendo que por mais que a gente possa encontrar culpados para essa questão, é uma série de acasos ou de dificuldades ou de questões ali que a gente não consegue imaginar que resultam no problema que resulta, né? Realmente essa primeira cena, ela transporta a gente para aquela casa e é quase como se a gente não conseguisse respirar durante toda a cena, né? A gente compartilha mesmo aquele espaço, né? Tanto pela escolha de direção e fotografia, quanto também pelas atuações muito boas, especialmente da atriz que faz a Martha, né? Que é a personagem principal. Agora, realmente, eu acho que tem uma coisa que esse filme traz com muita delicadeza, com muita perspicácia, é o quanto a resposta do sistema de justiça para uma situação dramática e que, de certa forma, é fruto do acaso, é insuficiente. Espera-se que acusar essa parteira e colocar sobre ela a culpa da morte da criança vá trazer qualquer tipo de consolo ou vida possível para esse casal. E o que o filme mostra muito bem é que não necessariamente seguir por esse caminho é o caminho que mais faz sentido no processo de elaboração do luto. Em relação ao luto, o filme me lembra um pouco aquele filme No Buraco do Coelho, com a atuação da Nicole Kidman, que também é sobre um casal que perde o
o filho e tem que lidar com esse luto, né? Me lembra esse filme porque, não pelo que eles têm de parecido, mas porque são tantas as formas como a gente precisa abordar a questão do luto para dar conta dele, né? Que eu acho que eles acabam se comunicando, né? E eu acho que a experiência do luto é uma coisa muito louca, né? Porque no caso de um bebê que nasce e morre, por mais que eles tenham o objeto do luto, que é a perda do filho, eles não têm exatamente o que sofrer, né? Porque eles não conseguiram, de certa maneira, materializar aquela presença por muito tempo na vida. Então, é a expectativa que eles construíram, é o sonho que eles construíram e é todo o entorno que eles construíram em torno desse nascimento que precisa ser enlutado. Mais do que a presença física do bebê, que foi experimentada por segundos, né? Então, é um luto que eles não conseguem colocar muito em prática porque ele não tem muito objeto. Ele é um objeto que escapa, então a experiência dos dois como pais dura praticamente nada, né? É só uma experiência do pânico. Ser pai para eles e mãe para eles se tornou uma experiência terrível, que aí fica muito complicado você ser alguma coisa depois dessa experiência. Então é muito uma questão de tentar reconstruir a subjetividade após essa experiência, né? E aí eu acho que eles não conseguem, dificilmente, fazer isso juntos, porque a presença do outro vai sempre lembrar que um é pai e que ela é mãe, né? E aí a tendência é que os caminhos vão se esgarçando entre eles dois, ainda mais dela também com a própria mãe. Então toda a relação subjetiva entre maternidade fica também comprometida a partir desse pequeno instante, né? E se por um lado você não tem a materialidade desse objeto pelo qual você está enlutado, você tem uma materialidade muito física e muito real das implicações dessa perda nas outras relações familiares. Então você vê que esse é um evento que vai mobilizar dificuldades e rancores, desencontros daquela família para muito além da situação própria da morte daquela criança. Isso vai mostrando também como a morte acaba se relacionando muito com a vida, com as vidas que ficam a partir daquela morte, né? Eu acho que você poderia falar um pouquinho também, para a gente não cair numa espécie de culpabilização do parto humanizado, do parto feito em casa, né? Você podia falar um pouco sobre isso. Eu acho que uma coisa que a gente discutiu, né, quando a gente terminou de assistir o filme, é que uma situação dramática como essa, a gente vê que as culpas, quaisquer que sejam morais ou jurídicas, vão recair sempre sobre uma mulher. Por mais que aquele pai esteja sofrendo, por mais que ele tenha que tomar decisões que envolvem uma série de questões para suportar aquele momento, é a mãe quem está sob o holofote, é a parteira quem está sob o holofote, né? Nesse caso é super complexo porque você tem toda essa discussão sobre o parto domiciliar e o parto humanizado que são colocadas em xeque a partir desse acontecimento, né? O filme aborda isso um pouco, né? De algumas pessoas que reagem a esse caso, que viram caso público e de comoção pública, para dizer que as doulas são um problema, para dizer que o parto domiciliar é um problema. Ou seja, a morte de uma criança no contexto íntimo e privado de uma família diz respeito a práticas que são coletivas, né? Os desdobramentos dessa história pessoal são desdobramentos coletivos, são desdobramentos políticos, né? Que atravessam a própria experiência individual dessa família, né? Muito bem, então vamos para o momento mais especial do nosso podcast, que é o momento da nota. Luísa, que nota você dá para Pieces of a Woman? Minha nota para esse filme é um 9,5. Eu acho que é um filme belíssimo, é um filme corajoso no sentido de abordar várias questões muito difíceis, desde o luto de um casal até essa questão problemática a respeito de quais são as respostas que a justiça pode nos dar para determinadas situações, passando por toda essa discussão sobre o parto humanizado e a culpabilização das mulheres. A cena inicial do filme por si só já valeria essa nota, porque ela é brilhante, e de fato a atuação da Vanessa Kirby merece aqui ser pontuada como um dos pontos altos do filme. Eu concordo totalmente com você, mas a minha nota é um 9. Eu acho que o filme poderia ser um média-metragem só com aquele primeiro bloco, que seria uma das coisas mais espetaculares já feitas no cinema. Mas o filme é muito bom, merece um 9, todo mundo devia assistir. E vamos ver até onde vai esse filme em relação a prêmios, né? Isso é o podcast do Nota Terapia. Siga-nos nas redes sociais, curta, comente, que mais
menos, daqui a pouco, talvez, estaremos aqui com mais um podcast de filme, de livros, de livros ou do que a gente quiser. Até mais. Até a próxima.